Embora meus pais tenham se refugiado nos 3 tesouros por muitos anos, eles sempre estão sujeitos a doenças e dificuldades econômicas. Nosso vizinho, pelo outro lado, que é um Gandala, é muito saudável e próspero. Por quê? E o venerável respondeu: a sua dúvida pode ser facilmente resolvida. A retribuição kármica do bem e do mal ocorrem a 3 diferentes períodos do tempo. Pessoas comuns, entretanto, vendo o bondoso morrer jovem e o violento viver muito, o que engana as pessoas felizes e o que é correto e infeliz, penso que a causalidade não existe e, consequentemente, que a felicidade e infelicidade não estão relacionadas a ela. Eles desconhecem que uma sombra segue a sua forma, assim como um som a sua voz. Causalidade não desaparece, nem no curso de 1 bilhão de kalpas de tempo. Após ouvir essas palavras, Gayatri imediatamente libertou-se de suas dúvidas. Ou seja, karma não tem apagador, não cessa, né? O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O capítulo de hoje se chama assim Sandigo, retribuição kármica nos 3 estágios de tempo. E é bom que nós estamos na época da lua cheia, e é um momento importante, né, onde a gente faz, antigamente nós fazíamos aqui no templo, tanto na lua cheia quanto na lua nova, a cerimônia de arrependimento. E a cerimônia de arrependimento sempre começa com o poema do arrependimento. Então vamos fazê-lo agora. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha, retorno e me abrigo em Buda, o ser venerável, retorno e me abrigo no Dharma, lei livre de apegos, retorno e me abrigo na Sangha, comunidade em harmonia, retornei e me abriguei em Buda, retornei e me abriguei no Dharma, retornei e me abriguei na Sangha. Então vamos para o capítulo de hoje. Quando o venerável Kumaralaba, Kumaralakha, o 19º ancestral, estava visitando o centro da Índia, um monge virtuoso chamado Gayatri disse a ele: embora meus pais tenham se refugiado nos 3 tesouros por muitos anos,
eles sempre estão sujeitos a doenças e dificuldades econômicas. Nosso vizinho, pelo outro lado, que é um Kandala, é muito saudável e próspero. Por quê? E o venerável respondeu: a sua dúvida pode ser facilmente resolvida. A retribuição kármica do bem e do mal ocorrem a 3 diferentes períodos do tempo. Pessoas comuns, entretanto, vendo o bondoso morrer jovem e o violento viver muito, o que engana as pessoas felizes e o que é correto e infeliz, pensam que a causalidade não existe e, consequentemente, que a felicidade e infelicidade não estão relacionadas a ela. Eles desconhecem que uma sombra segue a sua forma, assim como um som a sua voz. Causalidade não desaparece, nem no curso de 1 bilhão de kalpas de tempo. Após ouvir essas palavras, Gayatri imediatamente libertou-se de suas dúvidas. Ou seja, karma não tem apagador, não cessa, né? O venerável Kumaralabhita era o 19º sucessor do Tathagata. Dizem que o Tathagata ele mesmo profetizou que ele seria seu sucessor. Não apenas ele compreendeu e corretamente transmitiu os ensinamentos do Buda Shakyamuni, mas também se tornou mestre dos ensinamentos de todos os Budas nos 3 estágios do tempo. Depois de clarificar Gayatri da sua dúvida, ele continuou a dar a ele orientações nos verdadeiros ensinamentos do Tathagata, até que finalmente este se tornou o 20º ancestral. Dizem que Shakyamuni Buda também havia profetizado essa sucessão. No exemplo anterior, entretanto, nós estamos de frente com as dúvidas em relação ao Dharma. E nós deveríamos estudar os ensinamentos de trás ancestrais, assim como fez o venerável Kumaralabhita. Nós deveríamos evitar nos associar com aquelas pessoas deludidas no mundo presente que ignoram a lei da causalidade e da retribuição kármica. Eles desconhecem a existência dos 3 estágios de tempo e são incapazes de distinguir o bem do mal. A kármica retribuição do bem e do mal ocorrem a 3 diferentes períodos no tempo. Primeiro, retribuição experimentada na vida presente. 2. Retribuição experimentada na vida seguinte a esta. 3. Retribuição experimentada em vidas subsequentes. Essa é a primeira coisa que nós deveríamos estudar e compreender quando praticamos o caminho. Caso contrário, estamos capazes de fazer enganos e manter pontos de vista errôneos, caindo nos mundos maus e passando por longos períodos de sofrimento. Não apenas isso, nós também iríamos parar de fazer o bem e assim perder muito mérito. E o resultado, seríamos incapazes de realizar a iluminação por muito tempo. Quão lamentável! Como foi dito, a retribuição kármica do bem e do mal ocorrem a 3 diferentes períodos de tempo. No primeiro período, isto é, a retribuição experimentada na vida atual, significa que nós recebemos na nossa vida presente os resultados amadurecidos das sementes kármicas que nós semeamos na nossa vida. Isso quer dizer, nós recebemos a retribuição kármica de nossas ações, boas ou más, na nossa vida presente. A seguinte história é um exemplo de um homem que recebeu a sua recompensa correta das suas más ações na vida presente. É aí o nome do Sutra é o Abhidharma Mahavibhasa Sastra, que diz o seguinte: certa feita havia um lenhador. Uma vez, quando ele estava nas montanhas, uma neve pesada caiu e ele perdeu seu caminho. O anoitecer se aproximava e a neve estava cada vez mais profunda e cada vez mais frio, mais frio. E quando ele estava para morrer congelado, ele bateu numa mata densa e viu que, na verdade, havia uma ursa morando ali. A pele da ursa era
de azul tão escuro, e seus olhos brilhavam como duas tochas. O lenhador ficou amedrontado e quase desmaiou. Na verdade, a ursa era uma encarnação do Bodhisattva, e ao ver quão amedrontado ele estava, consolou-o dizendo: não tenha medo, porque eu, diferente de alguns pais que têm sentimentos maus em relação a seus filhos, eu não desejo nada de mal a você. Tendo disto, a ursa se aproximou do lenhador, apanhou, calegou até a sua caverna. Dentro da caverna, acalentou e aqueceu com seu corpo e restaurou seus espíritos, trazendo a ele várias espécies de raízes e nozes para comer. E, temendo que o lenhador não fosse capaz de digerir essa comida, continuou mantendo-o quente dia e noite com seu corpo e cuidando de todas suas necessidades pelos seguintes 6 dias. No 7º dia, o tempo clareou e o lenhador decidiu que era tempo de voltar para casa. A ursa, sabendo dos seus sentimentos, mais uma vez preparou um jantar de numerosas nozes doces e acompanhou até o fim da floresta, onde se despediu com ele polidamente. O lenhador, por sua parte, caiu de joelhos em gratidão, dizendo: como eu poderei retribuir a você? E a ursa respondeu: eu não peço nada em troca, a não ser que você proteja a minha vida como eu protegi a sua. Respeitosamente concordando, o lenhador pegou um pouco de lenha e deixou as montanhas. Quando estava se aproximando de sua casa, o lenhador encontrou 2 caçadores, e um deles perguntou se ele tinha visto algum animal selvagem nas montanhas. E ele respondeu: apenas um urso, mas eu não vi nenhum, só vi um urso, mas não vi nenhum animal selvagem. Ouvindo isso, os caçadores perguntaram se ele podia mostrar onde estava o urso. O lenhador concordou de fazê-lo, na condição de que dessem para ele 2/3 da carne da ursa de volta. Não demorou muito para que a ursa fosse morta e sua carne dividida em 3 partes. E quando o lenhador foi apanhar com ambas as mãos a sua carne prometida, devido ao seu karma prejudicial causado, seus 2 braços caíram, assim como um colar de pérolas tivessem subitamente quebrado, ou a raiz de uma flor de lótus que fosse cortada. Os caçadores, vendo isto, ficaram tanto surpresos quanto amedrontados e perguntaram ao lenhador por uma explicação. Profundamente envergonhado do que ele havia feito, ele deu a eles ele contou detalhadamente toda a história. E os caçadores disseram a ele: como é possível que você pudesse perpetrar um crime tão feio contra esta ursa, que você estava tão em dívida com ela? É surpreendente que todo o seu corpo não esteja apodrecendo. E tendo dito isso, pegaram a carne e levaram a um templo e ofereceram à comunidade de monges. Um dos monges mais antigos no templo, que tinha sabedoria penetrante, entrou em samadhi a fim de saber que carne era essa. Ao ver que era a carne de um grande bodhisattva, que havia dado abundantes benefícios e felicidades a todos os seres, imediatamente voltou do samadhi e informou os outros monges da sua natureza verdadeira. Os outros monges ficaram muito surpresos por esta revelação e decidiram cremar a carne
com incenso. E tendo feito, construir uma estupa para os ossos da ursa e respeitosamente a veneraram. Como essa história mostra, o karma prejudicial nunca falha, mais cedo ou mais tarde, de produzir os seus resultados. Essa história é um exemplo de um homem que recebeu retribuição kármica das suas ações más na vida presente. Como isso mostra, nós deveríamos sempre aspirar para retribuir aqueles para quem estamos em dívida. E ao mesmo tempo, entretanto, nós não devemos procurar nenhuma recompensa daqueles que estão em dívida conosco. Se nós cometermos alguma traição ou ferir nossos benfeitores, certamente receberemos nosso próprio e a justa punição. Nós deveríamos definitivamente não agir como fez o lenhador. Por um lado, ele pediu à ursa que o levasse até a margem da floresta e que ele iria retribuir a sua bondade. Por outro lado, quando ele encontrou os dois lenhadores no pé da montanha, ele caiu vítima da sua ganância e pediu 2/3 da sua carne, trazendo assim sofrimento ao seu grande benfeitor. Quer seja leigo, leiga, monge ou monja, nós nunca devemos esquecer aqueles a quem nós estamos em dívida. Porque o karma prejudicial do lenhador fez com que ele perdesse os 2 braços mais rapidamente do que se tivessem sido cortados por uma espada. Essa é a primeira história, né? A recompensa na mesma vida.